pouquinho sobre linguagem, né, que eu acabei de falar do choro aí, falei do choro tradicional, isso é uma coisa também que funciona nesse mapa, nesses caminhos, eu acredito, como uma bússola, né? Cada linguagem, você vai para o choro, ou o samba, ou a MPB mais tradicional, né, que vem da escola do Chico Buarque, do Caetano Veloso, ou então se você vai para o jazz, né, nos infinitos tipos que isso tem, mas bebop, a era do swing, cada uma dessas maneiras de fazer música tem o seu sotaque. E isso, às vezes, está impresso em questões técnicas que não são fortuitas, elas estão ali por algum motivo. E quando a gente vai atrás de saber isso, né, de buscar isso, eu acho que a gente ganha direções para caminhar dentro desse universo imenso que é a composição musical. Lá em 2014, eu fiz um projeto que se chamou Um Ano Sem Músicas. Eu criei um grupo no Facebook, né? Reuni uma série de amigos lá dentro e falei, gente, eu tô aqui nesse ano, janeirão, comecei no Réveillon, para criar 100 novos temas, 100 novas músicas dentro do universo do choro ao longo desses 365 dias. E eu queria a ajuda de vocês para me trazer temas, para me trazer ideias, para às vezes despertarem esse pontapé inicial para que eu exercite as minhas ferramentas técnicas, para que eu exercite a minha transpiração dentro do processo de compor nesse ano de 2014. Dito e feito, a galera foi chegando, foi dando temas que muitas vezes não eram musicais. Às vezes eram conceitos, eram sentimentos, eram ideias, e eu acho isso muito interessante também. Então, para além de você se munir da escuta e da prática musical de compositores que são referências para você na música, vá atrás de autores literários, vá atrás de filmes, vá atrás de espetáculos de teatro. Isso tudo é informação que vai chegando, né? E que movimenta a gente emocionalmente. E que pode, com as ferramentas técnicas, ser traduzido para a linguagem musical. E aí, pensando em fazer 100 músicas novas dentro do universo do choro, isso aí começou a ganhar uma roupa, né? Qual que é a roupa do choro? A gente tem várias coisas que são muito características, né? Cada estilo, às vezes, tem um ritmo. O choro tem vários, né? Dentro do choro a gente tem a polca, a valsa, o próprio choro, o samba-choro, o choro-canção. Então tem infinitas possibilidades. Mas o que amarra isso tudo? Aí a gente chega numa questão que é muito trabalhada na música clássica, mas que se a gente traz para o conceito da música popular, como o choro tem, eu acho que ajuda muito. O choro, ele tem um aspecto muito importante que é a forma. O que é a forma da música? A forma é a maneira como uma composição se organiza em termos de número de partes, né? No caso do choro, a gente tem muitas vezes 3, algumas vezes 2 partes. E dentro de cada parte, elas têm também uma estrutura, um alicerce, que a gente chama de quadratura, ou seja, aí já fazendo um recorte para dentro da forma. Então, quando eu conheço, por exemplo, a quadratura de um gênero, né, ou de uma linguagem, como é o choro, eu já posso pensar a minha composição a partir disso. Como é que vai funcionar? Por exemplo, dentro de cada parte do choro, eu tenho uma quadratura de 16 compassos. Esses 16 compassos se dividem em 2 metades, com 8 compassos cada uma, que se chama motivo, a gente chama de motivo dentro do choro, e cada motivo em 2 frases de 4 compassos cada, ou seja, uma parte de 16 compassos, ela tem 4 partes de 4 compassos, 4 frases de 4 compassos cada. O que isso quer dizer? Eu tenho estruturas a cumprir, eu tenho um mapa para seguir. E como é que funciona isso? Cada frase dessa tem uma intenção muito definida. A primeira frase, em geral, ela propõe um tema, que muitas vezes quando eu estou compondo um choro, parte de uma inspiração, vem de um lugar que eu não codifiquei qual é. Então, às vezes, comecei a cantarolar uma melodia, gravei no celular, aquilo ali são 2, daqui a pouco 4 compassos. Ok, eu vou trabalhar a fruição criativa em cima disso. Porque na segunda parte, vem o que a gente chama de contraste. É quando eu uso algumas ferramentas para contrapor, como se fosse uma resposta à frase anterior. Então eu já começo a pensar em elementos que às vezes podem envolver pequenas mudanças de tom, né, coisas muito rapidinhas, um final suspensivo,
que vai me dar um contraste daquela proposta que foi colocada na frase 1. Então aí eu já tenho um caminho, eu já tenho por onde procurar. A terceira frase, né, lá das nossas 4 frases dentro de uma parte, ela trabalha uma reexposição da minha ideia inicial. Então, quase que quando eu componho a primeira frase, eu já compus a primeira e a terceira. Então, aí já tem meio caminho andado. Claro, essa terceira frase, ela pode aparecer com variações, tanto dentro da melodia, quanto, por exemplo, no modo. Às vezes, numa primeira frase, a gente tem uma melodia em modo maior, na terceira frase, a mesma melodia em modo menor. Ou seja, mencionei aquele material que eu já usei antes e segui com uma variação, trazendo um novo sabor. E a quarta frase, ela pensa numa conclusão, num desfecho, que em geral vai terminar no acorde principal daquela escala, que a gente chama de acorde tônica. E essa base ficou tão forte para mim, que ao longo dessas 100 composições em 2014, eu utilizei muito dessa forma e continuo utilizando até hoje. Eu vou mostrar para vocês um trecho de Kopanica, que é uma música que se mescla com um ritmo do leste europeu, ou seja, juntando a minha bagagem da pesquisa com essa forma, com essa bússola que o choro me dá, ela usa esse ritmo folclórico, que é um ritmo até em compasso bem alternado e bem comum para a música brasileira, mas ela segue dentro de cada parte essa estrutura. Escuta só.